Ucrânia fez ataques contra a Rússia na região de Oriol a fim de atingir um depósito de drones, no caso ali os drones Shahid, que tem origem no Irã, conforme nós sabemos. Outra coisa é a ligação entre Putin e os governos, tanto do Cazaquistão, bem como também o governo do Azerbaijão, pela queda da aeronave, conforme sabemos que foi atingida na região da Chechênia, próximo a Grozny, e sobrevoou todo o Mar Cáspio e, lamentavelmente, caiu sobre o território do Cazaquistão, aeronave que tinha origem ali no país do Azerbaijão. Então, Putin liga para os governos tanto do Azerbaijão, Aliyev, bem como também para o governo de Tokayev, não é? O governante do Cazaquistão, e conversa sobre o assunto e se desculpa, conforme nós observamos. Hoje é dia 28 de dezembro de 2024. Se os vídeos aqui no nosso canal ajudam você a compreender melhor as questões da geopolítica, eu peço a você que deixe o like e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Na foto aí inicial nós vemos justamente e tristemente o lugar onde a aeronave foi encontrada após a sua queda, não é? Dezenas de pessoas infelizmente acabaram perdendo a vida e graças a Deus também, não é? Outras pessoas acabaram sobrevivendo porque os pilotos tiveram uma tentativa bem importante para minimizar os danos, não é, junto à aeronave que estava condenada a fazer um voo forçado e nas piores condições possíveis depois de ser atingida por estilhaços de mísseis na região da Chechênia, na Rússia. Tudo bem? Então, outro assunto aí, não é? O primeiro tema que nós começamos a abordar aqui é a questão de Oriol, tá certo? No caso, o depósito de drones Shahid teria sido alvejado pela Ucrânia, tá certo? No ataque contra esta localidade, fica na região fronteira nordeste da Ucrânia, no território de Oriol. Os drones Shahid são utilizados pela Rússia, conforme nós sabemos, há um bom tempo já nessa guerra. Basicamente, todos os dias a Rússia lança dezenas de drones, em alguns dias chega a centenas de drones contra o território da Ucrânia. No caso ali, esses drones que são chamados drones Shahid, que são fornecidos para a Rússia através do Irã, pelo Irã, conforme nós sabemos. E conforme nós constatamos, mais uma vez, a Ucrânia buscando atingir alvos militares dentro do território da Rússia. E claro, um depósito de drones certamente é um alvo militar importante para a Ucrânia buscar, não é, trazer danos e destruir, enfim, tudo bem? Continuaremos a acompanhar se houver alguma atualização e a confirmação se houve destruição dos drones ou não, a gente reporta aqui no nosso canal Respeita a Geografia. A conversa entre Putin e Aliyev e as desculpas de Vladimir Putin pelo avião abatido. Muito triste tudo que aconteceu. Nós abordamos aqui o seguinte cenário. Dada a condição da guerra, o cenário de nebulosidade, conforme afirma, inclusive o tripulante, nós falamos sobre isso aqui ontem, não é? E também o fato da Rússia estar sob o ataque e no medo ali de ser um drone, a Rússia atingiu o avião e o avião, não é, foi para ainda no outro país, lá no Cazaquistão, conseguiu fazer um voo forçado, pelo que nós observamos nas imagens, não é? Mas infelizmente houve as perdas civis e tal, conforme nós observamos. Mas fecha aí o ciclo da história. Agora, a Ucrânia, apesar de, não é, a Rússia reconhecer que foi ela quem derrubou o avião e assim por diante, para a Ucrânia é necessário que haja algum tipo de punição contra a Rússia, não é? Uma vez que um avião civil foi alvejado, acabou caindo e etc. Nacionalidades diversas foram afetadas. Em termos de países, nós temos dois pelo menos, é o caso do próprio Azerbaijão e do Cazaquistão, que tiveram ali os seus territórios afetados pela questão da guerra. O outro fato é que na aeronave, as pessoas que lamentavelmente perderam a vida, parte delas são de diversos países, não é? E consequentemente isso traz complicações diplomáticas para a Rússia nesse cenário, tudo bem? Vamos observar se haverá alguma tratativa mais firme contra a Rússia, enfim, por conta da queda desse
avião que teria sido feita pela Rússia, ou melhor, né, foi feita pela Rússia, com a própria Rússia reconhecendo o erro, tá certo? Agora, o Zelensky mencionou mais uma vez a questão dos norte-coreanos, né? E conforme a gente chama atenção aqui, quando nós falamos o seguinte, existe 12 mil norte-coreanos na região de Kursk lutando pela Rússia, ok? Segundo a Ucrânia. Não é uma coisa que nós estamos inventando, é segundo a Ucrânia, tudo bem? O Putin, não é, confirma que a Rússia infelizmente abateu o avião, etc e tal. Ou seja, segundo o Putin, as agências, não é, de imprensa estatal também da Rússia, a informação. Só para que fique claro. E aí tem a controvérsia, não é? Se a Ucrânia teria abatido 3 mil, conforme nós falamos, não é? 3 mil soldados norte-coreanos na região de Kursk, ou apenas 1.000, conforme diz a Casa Branca, tudo bem? É uma divergência importante, de 1.000 para 3 mil. Alguém está contando errado o número de pessoas, de soldados norte-coreanos abatidos na região de Kursk, no território russo, enfim, tá certo? Então, o Zelensky mencionou que soldados norte-coreanos foram presos, capturados, mas acabaram morrendo em território ucraniano e, portanto, não dá para fazer perguntas, conforme nós mencionamos aqui ontem, não é? Por que foram para a guerra, qual que é a relação dos norte-coreanos com a guerra, enfim, tá? Além disso, a questão do gasoduto tem dado muito o que falar, tá? Porque o dia 1º de janeiro promete ser um dia de inverno frio no hemisfério norte, e, consequentemente, o fim de fornecimento de gás certamente traz consequências bastante negativas para a geração de eletricidade e de calefação de calor para os países que dependem do gás oriundo da Rússia. Quando nós observamos aqui no mapa, existe este mapa curioso aqui que nos mostra o chamado Nord Stream, no caso o South Stream, aqui é o gasoduto do sul, que vem da região russa. Nós vemos ali desde o território de Rostov, nesta região aqui, ó, temos a região de Krasnodar e a região de Rostov, tá? Nesta localidade, uma região com grandes bacias hidrocarbonetas, né? Com grande bacia sedimentar, e o transporte de gás a partir desse, não é, caminho aqui para a Bulgária e países tais quais Grécia, tá certo? Até a Itália, tudo bem? E por fim, seguindo também para o território da Hungria, conforme nós observamos ali os países da Europa como um todo, ok? Até a Áustria. Aqui nós temos a Eslováquia, que para receber gás oriundo da Rússia precisa do território ucraniano, conforme nós sabemos, não é? Então a gente tem que o gasoduto que passa pela Ucrânia, tá? É que vai bater lá na Eslováquia, tudo bem? Então nós temos que a Eslováquia é um país que depende do território da Ucrânia para receber o fornecimento de gás oriundo da Rússia, tudo bem? Nós falamos sobre este assunto aqui algumas vezes, né, nesses últimos dias, enfim, não foi? E agora eu trouxe esse gasoduto para tratar com vocês de uma coisa importante, né, da alternativa que existe. O projeto do gasoduto é de 2012 e é semelhante ao Nord Stream, ok? O Nord Stream 2, que fica na região norte, enfim, é uma rota alternativa russa para fornecer gás para os países da Europa e não depender eventualmente do trânsito pelo território da Ucrânia, tá? Agora, o problema envolvendo a questão do gás nem envolve hoje apenas a Eslováquia e a Ucrânia, como foi nos últimos dias e a gente mencionamos, nós mencionamos aqui, ok? Eslováquia e Ucrânia. Nós temos a Moldávia também, que depende muito do gás oriundo da Rússia, mas no caso aí, o gás que a Moldávia usa e tem origem na Rússia é um gás que, como nós vamos falar, né, gente? É o gasoduto da Rússia, tá certo? Para a Moldávia, atravessa o território da Ucrânia, tá? E o problema ali é justamente, no caso da Moldávia, dívidas com o gás que compra da Rússia, tudo bom? Então, pelo fato da Moldávia, certo, não pagar o gás que a Rússia lhe vende, a Rússia promete parar de fornecer gás no dia 1º de janeiro também, tá certo? Então são duas coisas importantes. A primeira delas é, a Ucrânia não quer novamente estender o contrato de fornecimento de gás pelo seu território para os países da Europa, ok?
Isso gerou uma enorme indisposição entre a Eslováquia e a Ucrânia, bem como, não é, a outra situação é a Rússia deixando de fornecer gás para a Eslováquia, no caso a Moldávia, região da Transnistria, justamente porque não pagam pelo gás, e a Rússia não tem cobrado isso já tem um tempo, inclusive. Tá certo? Agora, uma outra situação é a Eslováquia buscando boicotar o fornecimento de eletricidade para a Ucrânia. Tudo bem? Porque a Ucrânia precisa de energia, uma vez que o seu sistema energético tem sido, não é, reiteradamente atacado pela Rússia, conforme nós observamos aqui. E uma das grandes preocupações da Ucrânia é também ter acesso sadio e, como nós vamos dizer, não é, perene a gás. E quando nós temos, por exemplo, o sistema de energia na Ucrânia sendo atingido, atacado pela Rússia, enfim, a Eslováquia vende eletricidade para a Ucrânia. Então existe que o gás russo atravessa pela Ucrânia e vai para a Eslováquia, mas o outro cenário é a Eslováquia que vende gás, vende eletricidade, melhor dizendo, para a Ucrânia. E, eventualmente, a Eslováquia dizendo que não fornecerá eletricidade para a Ucrânia por causa aí do fim do uso do gasoduto pelo território ucraniano, um problema gigante geopolítico, uma das consequências possíveis nesse contexto da guerra, tá certo? Por fim, né, eu gostaria de tratar com vocês aqui um mapa que divulgaram sobre o avanço russo no ano de 2024. É uma peça de propaganda, mas eu quero que nós observemos o seguinte na peça de propaganda da Rússia. Primeiro o nosso mapa aqui, tá? Vejam vocês aí as regiões ocupadas pela Rússia na cor em vermelha no fronte de guerra. Nós temos Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e Kharkiv, além da Crimeia, conforme nós podemos observar, tá? O que o filme, okay? O vídeo que nós vamos observar, que é uma propaganda da Rússia a respeito do quanto eles avançaram nesse ano. Primeira coisa importante, eles consideram que todas essas regiões não são ocupadas, mas sim foram liberadas pela Rússia, tudo bem? É a propaganda russa, tá certo? Outra coisa, eles mostram que houve conquista russa no território, nas regiões do Donbás, da Zaporizhia, enfim, mas eles não tratam no vídeo da região de Kursk, tudo bem? Na região do território russo que a Ucrânia ocupou, invadiu, fez uma operação especial, enfim, tá? Então aqui no norte de Sumy nós temos o saliente de Kursk, que a Ucrânia acabou fazendo, que a Ucrânia fez uma incursão militar muito bem sucedida, pelo menos no primeiro momento, na região de Kursk, e o mapa, tá certo? O mapa que a Rússia traz na propaganda não mostra que eles teriam recuperado os territórios aqui, não é? Então é o que eu sempre menciono com vocês. A geografia é um instrumento muito importante para a compreensão da geopolítica. Notem só, né? Conforme eu sempre falo, a compreensão da geopolítica requer que nós conheçamos história, geografia e também, não é? Conforme sabemos, e também geografia e política e história, os três fatores, né? O tripé e tal. Olhando o mapa aqui, né? Esse mapa que eu estou dizendo a vocês, não é? Lá no dia 18 de janeiro de 2024, eles teriam conquistado Veselói, tá certo? Na região de Donetsk. O que nós vemos é que a fronteira da Ucrânia com a Rússia, na concepção do mapa aí mostrado, considera os territórios aqui, certo? Olha o limite de fronteira aqui, ó. Luhansk, então, Luhansk não é ucraniano, Luhansk é russo. Por quê? A presença militar russa em Luhansk ou em Donetsk, Luhansk é aqui, mas eu vou apagar, né? Para deixar claro e aumentar o mapa para você observar. No caso, a Rússia não domina todo Luhansk, ela domina esse território aqui, ó, daqui para trás, não é? É verdade. Só que esta porção ali que eu vou destacar na cor em amarelo, a Rússia não conseguiu conquistar essa região aqui ainda, tá? Mas no mapa deles, eles colocam como se fosse russo, não é? No Donetsk é a mesma coisa, eles estão aqui, ó, mais ou menos. No Zaporizhia, Kherson, né? Eles não conquistaram todos os territórios, mas eles colocam a fronteira internacional entre Rússia e Ucrânia como se fosse
Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e Kherson como se fossem territórios russos. Tudo bem? Muito doido isso, tá certo? Quando nós olhamos o mapa lá, a gente vê que eles não conquistaram todos os territórios, tá bom? Agora, eu projeto a vocês um vídeo para que nós observemos o quanto a cartografia, no caso a geografia, é fundamental para nós compreendermos as questões da geopolítica. E aí você me escreva aí embaixo se você gostou da propaganda russa, não é? Dos avanços que a Rússia fez em 2024. É um mapa muito curioso, não é? Muito interessante. A gente que gosta de geopolítica, certamente gostamos de observar os mapas também. Vou aumentar. Vejamos. Nota só, né? Eles colocam a legenda de que a Rússia libertou 190 povoados da zona de operação especial. Ou seja, a Rússia está libertando esses povoados à medida que eles avançam, ok? Libertando para a Rússia como se fosse russo mesmo, né? Tudo bem? E não chamam de guerra e insistem na ideia de operação especial. Adiante. Vejam só, a Advika, né? Passou ali. Olha só, a Rússia recuperou 4.500 km². Então, o que nós chamamos de avanço russo ou de Ucrânia ocupada, a Rússia vai chamar, por sua vez, de recuperação de territórios e libertação de territórios, enfim. Se nós observarmos Sami, né? Tá. Aí se nós observarmos ao norte de Sami, ali ao norte de Belgorod, é que é a região de Kursk, eles nem mencionam que há guerra naquele território, que os ucranianos estão dentro desse território. Avançando aí. Notem o quanto se concentrou em Donetsk, não é? As ações militares da Rússia. Aí, ó, 58 mil armas foram destruídas, inclusive 18 mil peças de produção estrangeira, segundo a Rússia. São pequenos vilarejos, né? Cidades pequenas, enfim, que são conquistadas pela Rússia. Aí, a última informação é essa, né? Perdas da Ucrânia, mais de 560 mil soldados mortos ou feridos, segundo a afirmação da Rússia. Uma afirmação bastante ousada, não é? Em relação ao número de soldados que eventualmente foram, não é? Como nós vamos dizer, abatidos ou feridos na Ucrânia, segundo a Rússia, enfim, um número bastante considerável. Será que é isso mesmo? Tudo bem? E aí aquela discussão, é a propaganda, certo? Tiraram a bandeira da Ucrânia, a Rússia agora está mais perto de cumprir os objetivos de operação, da operação militar especial, afirmou Vladimir Putin. Vamos continuar acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia todos os dias, nesse nosso importante e glorioso diário de guerra que nós fazemos aqui todos os dias, a fim de compreendermos o que acontece na questão da geopolítica. No mais é isso, bons estudos, eu reitero a você, venha fazer parte da nossa comunidade de estudos de geopolítica, o link está na descrição do vídeo, e adquira o nosso e-book, um material feito para você aprofundar o seu conhecimento, dar um passo além apenas, não é, das notícias do dia a dia. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.